Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre um projeto muito importante que eu estou envolvido. Você pode considerar esse vídeo como uma aula, se você quiser, uma aula inaugural do conceito psicanálise baseada em pessoas. Então, esse vídeo aqui, ele é muito dedicado para pessoas que querem estudar psicanálise, que já estudam psicanálise ou que já são psicanalistas, mas querem conhecer o que é esse negócio de psicanálise baseada em pessoas. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com você por que esse nome, quais são as ideias que foram desenvolvidas para essa nomenclatura, né? O que é isso, o que vem sendo a PBP, a psicanálise baseada em pessoas, e como você pode participar desse movimento, ok? Então eu espero que você goste do vídeo, vai ser um vídeo um pouco grande, então eu peço que você tenha paciência, assista o vídeo completo, faça perguntas. Se você não é da área de saúde mental, você não é psicanalista e você talvez tenha interesse em outros assuntos aqui do vídeo, você pode procurar outros vídeos aqui do meu canal. Eu tenho vídeos falando sobre saúde emocional e mental. Você pode procurar esse conteúdo. Com muito prazer, eu quero que você deixe um comentário lá para eu saber que você esteve lá, tá bom? Mas esse vídeo aqui, ele realmente é dedicado especificamente para pessoas que têm interesse na psicanálise, sejam já psicanalistas ou pessoas que têm interesse ou já estudam a psicanálise, ok? Também não entenda que eu estou expulsando você do vídeo, tá? Eu não quero isso, obviamente. Todo mundo é muito bem-vindo aqui no meu canal, desde quando essa pessoa, ela não falte com respeito com ninguém, não é? E se expresse também sem faltar com respeito. Então, seja bem-vindo para essa, ou bem-vinda para essa primeira aula, e eu espero que você goste do que nós vamos falar aqui. Eu quero começar essa aula de psicanálise explicando primeiro por que motivo o nome psicanálise baseada em pessoas. Quem é do meio da saúde mental, é psicanalista ou psicólogo, ou os dois, né? Muitos são psicólogos e psicanalistas também, nós conhecemos muito uma outra expressão que é muito parecida com essa, que é a psicologia baseada em evidências, que também é uma variante, né, uma variante da medicina baseada em evidências, que é um movimento que surgiu nos anos 90, na medicina, especificamente, e tinha como objetivo padronizar os tratamentos médicos, fazer com que os médicos, incentivar a que os médicos, eles utilizassem uma metodologia que tivesse uma comprovação científica para que eles pudessem atender melhor e ser assim mais eficazes, mais eficientes no seu trabalho, né? O que é ótimo, não é verdade? Porque se a gente procura um médico, é porque a gente quer realmente que o nosso problema físico seja resolvido, não é? Se nós fôssemos procurar alguém que nos curasse com pontos de vista, talvez a gente ia procurar um curandeiro, né? Uma pessoa dessas que fazem rituais de cura, né? Como existem muitos. Talvez essa pessoa pudesse preferir ir nessas pessoas, né? E procurar ali ser curado através de algum ritual. Como não é o caso, então a pessoa procurou um médico, então, claro, tenho certeza que assim como eu, você também procuraria um serviço médico que comprovadamente funcionasse. E isso tem muito sentido, pessoal, porque a medicina lida com a nossa biologia diretamente, né, com o nosso corpo. E uma coisa muito interessante é que o nosso corpo, ele é muito padronizado, né? Apesar que nós somos, cada pessoa é diferente, fisicamente também nós somos diferentes, no sentido de que temos a cor da pele de uma tonalidade, a cor dos olhos muito variada, a altura variada, o tipo de cabelo, a cor, essas coisas variam bastante. Mas uma coisa que não varia é o funcionamento do nosso corpo. É como se nós fôssemos, por exemplo, vamos pensar em um carro. Todo carro, a combustão, ele tem um motor, ele tem quatro rodas, ele tem um volante, não é? Ele tem um para-brisa, né? Você entende que é um carro quando eu falo nessas partes do carro. E apesar de que existe uma quantidade enorme de carros no mundo, todos os carros têm essas características. Então, um mecânico, ele consegue criar padrões para carros, para consertar um carro, por exemplo, que seja de certa característica, né? Ele provavelmente sabe que o funcionamento vai ser muito parecido ou até mesmo igual para várias peças dos carros. E com as pessoas acontece a mesma coisa. Nós somos curáveis, né? Uma dor de cabeça, se eu tomo um remédio para dor de cabeça, um analgésico, eu vou ter a minha dor de cabeça aliviada e você também. Né? Por quê? Porque nós funcionamos de maneira igual, a menos que uma pessoa tenha algum outro tipo de problema que impeça o funcionamento daquele remédio. Mas, via de regra, existem remédios que vão curar a dor de cabeça de todo mundo, que vão curar uma cólica menstrual, que vão curar, né, aliviar, né, a cólica menstrual, que vão
aliviar os sintomas de uma cólica renal, né? Existem remédios que funcionam assim. Existem remédios que provocam sono em você, em mim, em todas as pessoas. O efeito é o mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm a mesma biologia, basicamente. Nós funcionamos biologicamente igual. Então, é importante que a medicina seja baseada em protocolos que funcionam para todas as pessoas, porque biologicamente nós somos iguais, ok? Agora, é, apesar de muitos estudos, de haver muitos estudos na área da psicologia, porque aí, depois de um tempo, a psicologia decidiu se criar um movimento, vou chamar de movimento, imitando a medicina baseada em evidências, que foi a psicologia baseada em evidências. Esse movimento dentro da psicologia, ele pretende fazer exatamente a mesma coisa que aconteceu com a medicina baseada em evidências. Criação de protocolos que tivessem uma confirmação científica e que, como são protocolos, eles vão servir para mim e para você e para todo mundo, né? Um profissional, um psicólogo que é adepto da PBE, ele, apesar de que ele vai dizer para você que ele entende e acolhe a tua subjetividade, né? Ele vai entender o teu problema como único e trabalhar em cooperação com você, ele não, de maneira geral, ele não tem esse interesse em saber a origem do teu problema. O interesse desses profissionais é saber qual problema você tem, como você reage a esse problema mental, obviamente aqui, e aí ele tem protocolos para cuidar desse problema, né? Ele tem protocolos ali fixos para cuidar desse problema. Ah, mas adapta. É, né? Adapta o que está validado, né? Aquilo que está validado. Existem livros que ensinam, tá? Livros que ensinam livros de terapias que estão dentro da PBE, que ensinam como o psicólogo deve fazer quando o seu paciente estiver falando muito dos seus problemas. O livro ensina como o psicólogo deve calar o seu paciente. Assim, olha, se o seu paciente ele começar a falar muito dos problemas, você deve fazer assim. Ele ensina formas educadas do psicólogo silenciar o seu paciente para que ele já deixe de falar dos problemas. Porque o foco ali não é a resolução da origem dos problemas, e sim a resolução do problema em si, né? Existe um foco no sintoma. Por um lado, esse movimento ele é interessante. Eu estou não pelo movimento em si, mas pelas abordagens que estão envolvidas nesse movimento, porque existem momentos na nossa vida em que nós vamos precisar realmente de uma solução rápida, porque nós estamos vivendo uma emergência mental, vamos dizer assim, não é? E nem sempre a nossa abordagem, e aqui eu estou falando da psicanálise, mas isso serve para outras também, tá? Nem sempre a psicanálise vai atender a todas as, aliás, a psicanálise não atende todas as necessidades, isso é um fato, tá? Mas, por exemplo, no caso da psicanálise e de outras terapias psicodinâmicas, nós trabalhamos com o inconsciente do nosso paciente. E para acessar esse inconsciente, não é em uma, duas, três sessões que nós vamos conseguir isso. Mas dependendo da emergência mental que estiver ali, por exemplo, uma pessoa que estiver é, passando por uma situação que é iminente que ela possa tirar a própria vida, eu não recomendo o tratamento da psicanálise. Eu sou psicanalista e eu não recomendo a psicanálise. Porque o método psicanalítico, ele não é algo que vai ser resolvido em duas ou três sessões ou em uma sessão. Essa pessoa que tem essa necessidade, que você vê que ela pode tirar a própria vida a qualquer momento, ela precisa de um tratamento de alto impacto e que ali sim, precisa ir no sintoma imediatamente. Okay? Então aí sim entraria as práticas que estão relacionadas à PBE, a psicologia baseada em evidências. Okay? Porque existem abordagens dentro da psicologia baseada em evidências que têm essa característica de cuidar do sintoma de maneira muito rápida. Okay? Então, eu não estou dizendo que não serve, a TCC é isso, DBT é isso, a ACT é isso. De maneira alguma, não estou falando mal das abordagens. Okay? As abordagens funcionam. Não é isso. A minha crítica é esse próprio conceito padronizador, né? Existe protocolar de se tratar algo que não é protocolável. Porque é diferente, pessoal, diferente diferente do nosso corpo biológico, a nossa mente, ela reside no nosso cérebro. Ah, mas o cérebro é algo biológico. É verdade, o cérebro é biológico. Mas o funcionamento da mente, e principalmente o nosso inconsciente, ele não é detectável
por nenhum tipo de máquina. Você sabia disso? Uma vez eu publiquei em uma rede social sobre isso, uma pessoa falou: não, claro que o inconsciente é mensurável. Existe como você ver os neurônios em ação do cérebro. Realmente existem maneiras de você ver os neurônios em ação no cérebro e você vê áreas do nosso cérebro funcionando, em funcionamento ou deixando de funcionar também. Isso é verdade, mas isso não representa o que é a consciência. Não existe uma parte no cérebro que as pessoas ou qualquer cientista diga, ó, você está vendo o cérebro aqui, ó? Então aqui está a consciência, viu? A consciência funciona aqui. Então, mesmo falando aqui de algumas pessoas, alguns cientistas, né, que falam que talvez a nossa consciência funcione numa parte do nosso cérebro que se chama lobo frontal. Né? Mas isso também existe outros estudos ou outros cientistas que acreditam que não é assim, que não funciona aí. Por exemplo, Mark Solms, que é um neurocientista e também é psicanalista, inclusive, ele não concorda com esse conceito. Né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a inconsciência e a inconsciência e a consciência do ser humano, elas não são mensuráveis. Elas não têm como eu medir o funcionamento da consciência de uma pessoa. Por nenhum tipo de protocolo, por nenhum tipo de máquina, por nenhum tipo de exame, nada disso é possível. E por mais que talvez você discorde de mim de alguma forma, o máximo que você vai conseguir provar é parte do cérebro funcionando, mas não tem como você me dizer que é a consciência que está ali agindo. Né? E essa é a grande questão. Né? O material de trabalho da psicanálise é o inconsciente da pessoa que nos procura, da pessoa que está procurando ajuda porque tem uma angústia. O nosso material de trabalho é esse, é o inconsciente. Nós não trabalhamos a cognição da pessoa, nós não vamos trabalhar o comportamento da pessoa em si. O nosso método de trabalho é trabalhar os elementos e todo o material inconsciente daquela pessoa que está ali da nossa frente sendo atendida. Essa é a nossa missão. Nós entendemos que ali no inconsciente estão respostas que vão ajudar aquela pessoa a tomar boas decisões e essas boas decisões vão poder livrar elas ou pelo menos amenizar a angústia que elas estão sofrendo, se for o desejo delas. Ok? Então, basicamente é isso. Agora, psicanálise baseada em pessoas, uma pessoa também falou para mim que é um nome redundante. Ah, mas como assim? A psicanálise é baseada em pessoas. É, o nome psicanálise baseada em pessoas, ele foi criado com o objetivo de dar um enfoque nas pessoas, de mostrar e deixar claro que a pessoa que trabalha debaixo desse norteamento é uma pessoa que coloca as pessoas ou a pessoa em primeiro lugar. E que nós vemos aquela pessoa não como material de estudo, não como uma matéria ali biológica e que tem uma consciência que eu vou estudar. E por que eu estou falando isso, pessoal? Vai ficar grande, tá? Paciência. Dá um like enquanto isso. Esse vídeo é grande mesmo. Existem muitos profissionais da psicanálise, muitos psicanalistas, que, apesar de que eles falam em acolhimento, eles falam de ser humanos, eles falam de empatia, mas eles não praticam isso, infelizmente. E isso graças a conceitos que são interpretados ao pé da letra de alguns autores, né? E também imitando as práticas de alguns autores também, muitos psicanalistas, apesar de falar de empatia, de humanização, de acolhimento, eles não praticam isso realmente na sua prática clínica. E por que eu digo isso? Porque muitos psicanalistas, eles têm o ponto de vista de que, assim como Freud falou, que nós temos que ser opaco como um espelho e apenas ser um objeto para mostrar ao nosso paciente como ele é, nós apenas vamos refletir o que o paciente é. Então, existe um pensamento de que, e também existe o princípio da neutralidade, né, que Freud comentou, que é um dos princípios que nós psicanalistas seguimos. Então, esse princípio da neutralidade, esse princípio de ser um espelho que reflete o paciente, ele é levado a um ponto em que muitos analistas, eles dizem que o analista ele tem que ser frio, tem que ser completamente uma pedra de gelo, ignorar por completo, fazer cara de paisagem quando um paciente chora em uma sessão. O paciente está contando uma tragédia da vida dele, algo terrível, ou então não, o paciente está contando algo maravilhoso, algo incrível que aconteceu para ele, e o analista continua com aquela mesma cara robótica. Ele até sente, ele dentro dele, ele pensa, ah, que bonito que aconteceu isso, ou que coisa terrível, mas ele, por uma obrigação técnica, ele decide ficar como se fosse um robô, como se fosse uma pedra de gelo, e ele decide é, não reagir, simplesmente
Não é que se eu reagir, eu vou interferir, então eu não posso ter nenhuma reação, zero reação. E muitas pessoas, graças a esse comportamento muito literal, elas têm um entendimento, elas acabam entendendo que o analista não se importa com o problema dela, que ela simplesmente está ouvindo ali, vai fazer algum comentário frio e só. E aqui eu não posso interferir, então eu tenho que ser absolutamente congelado, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, às vezes, falam de acolhimento. Falam de, é que temos que acolher. O setting analítico é um lugar que nós acolhemos. Mentira, essa pessoa não é acolhimento nenhum. E existem também psicanalistas que, em imitação de certos autores, eles preferem não só serem frios como uma pedra de gelo, mas eles preferem também é, criar um ambiente de desconforto para seu paciente. Isso mesmo, desconforto. Porque eles acreditam que, causando esse desconforto, o paciente vai poder elaborar melhor suas ideias e praticar melhor a associação livre, que é a técnica que nós ensinamos o paciente a usar para que ele possa falar livremente tudo que tudo que ele tiver na sua cabeça. Então, existe um pensamento de que, para isso, o ambiente tem que ser desconfortável. Ah, mas é porque Lacan ele deixava um telefone tocando no consultório de propósito para que deixar desconfortável o paciente. Pessoal, uma pessoa que procura terapia, ela já está em sofrimento, ela já está incomodada. E ela vai ter que falar com um desconhecido, um estranho, coisas que às vezes são extremamente íntimas para ela, porque são problemas que podem ser muito, muito íntimos, e ela vai ter que se abrir ali. E ela já está muito desconfortável. Já existe o desconforto da angústia que ela tem, e aí soma-se a isso o desconforto de estar falando com um estranho. E ainda por cima, o psicanalista ainda tem que causar mais estranheza, tem que causar mais desconforto do que o desconforto que o paciente já trouxe para o setting, já trouxe para o consultório. Isso é um absurdo. Esse pensamento é um pensamento absurdo. Mas existe e é forte, tá, na psicanálise. Pode ser, eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas pode ser que apareça aqui alguma pessoa dizendo que eu estou errado, que é sim, o analista tem mesmo que causar desconforto para ajudar na elaboração das ideias, que o paciente elabore melhor. Então, eu sou contra isso. Sim, eu vou ser contra completamente isso. O conceito de psicanálise baseada em pessoas, ele vai na contramão por completo desse tipo de ideia. Então, o nome psicanálise baseada em pessoas, sim, ele apareceu para fazer um contraponto, sim, à psicologia baseada em evidências. Enquanto existe uma psicologia que é baseada em evidências, em protocolos estandarizados, ok? Existe, por outro lado, o movimento que eu pretendo criar chamado psicanálise baseada em pessoas. O nosso interesse são as pessoas vistas como elas são, como pessoas, não como números, não como gráficos, não como passíveis de protocolamentos, ok? Pessoas únicas e que são absolutamente subjetivas, têm cada uma a sua subjetividade, são completamente irrepetíveis. E por esse motivo elas merecem um tratamento humanizado, realmente humanizado. Então, eu quero fazer um contraponto à psicologia baseada em evidências. Sim, por um lado existe esse movimento, ok, PBE, e eu quero criar um movimento PBP, o movimento da psicanálise baseada em pessoas. Aí você diz assim, que presunçoso, você quer começar um movimento dentro da psicanálise? Eu estou sendo presunçoso, sim. Mas não estou sendo presunçoso para mim, estou sendo presunçoso pela causa da psicanálise. O meu interesse é que não os outros psicanalistas, eles, é uma nova abordagem, então, vamos ver aí como é uma nova escola da psicanálise. Não, não é nada disso que eu estou criando. Eu não tenho interesse nenhum de criar uma nova escola, uma nova abordagem. Não, 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 não. Assim como a PBE não é uma abordagem, não é uma nova abordagem, e sim é um movimento que tem certo norteamento, e dentro desse movimento existem aí várias abordagens participando, eu quero criar um movimento psicanálise baseada em pessoas, que cada psicanalista, dentro da sua linha de trabalho, seja ele o da Melanie Klein, o freudiano, o da Winnicott, do Bion, ou qualquer outro autor, qualquer outra escola psicanalítica, que ele tenha um norteamento baseado em pessoas. Práticas psicanalíticas baseadas em pessoas, baseadas no ser humano que nós atendemos. A psicanálise baseada em pessoas também é o nome do livro que em breve vai ser lançado pela editora Ascensão. E estou muito empolgado com o futuro lançamento desse livro, que vai explicar melhor para você
como funciona a psicanálise baseada em pessoas. Eu posso dizer para você que, basicamente, a psicanálise baseada em pessoas, ó, basicamente, né, repetir 2 vezes, a psicanálise baseada em pessoas, ela tem 3 pilares. 3 pilares. O acolhimento. 2, humanização. E 3, empatia. Eu não falei na ordem. Eu tenho aqui a ordem, ó. É acolhimento, ó, eu criei e eu estou confundindo, né? Acolhimento, empatia e humanização. Essa é a ordem aqui dos pilares desse norteamento, ok, para os psicanalistas. Então, um acolhimento verdadeiro. Como você acolhe uma pessoa que está sofrendo? Como é que você acolhe? Como você recebe uma visita na sua casa? Como que é? O que você faz para que essa visita esteja bem recebida? Fala para mim. Isso tem a ver com acolhimento. Eu falo sobre isso no livro. E posso fazer um vídeo falando só sobre empatia. Aliás, sobre acolhimento, né? O outro pilar é a empatia. Como que nós demonstramos que temos empatia analisando, pelo nosso paciente? O que nós podemos fazer para mostrar que o sofrimento dele é real para nós? Nós entendemos que ele está sofrendo. E isso realmente é algo forte. Não é algo que existe somente dentro da realidade dele. Não é? Então, como nós fazemos para mostrar essa empatia? Para sentir, de certa forma, a dor que o nosso paciente sente. Será que é chorar junto com o paciente? Pois é, bom, eu falo sobre isso no livro também. E como que é o processo de humanização? Né? Que práticas humanizam a psicanálise? Então, eu comento também no meu livro. Então, esses são os 3 pilares da psicanálise baseada em pessoas: acolhimento, empatia e humanização. Eu tenho um conceito nesse livro que se chama hospitalidade terapêutica, que se refere a você receber o teu paciente no teu consultório de uma maneira hospitaleira. E como seria isso? Eu explico. Posso fazer um outro vídeo para explicar especificamente o que seria isso. Ok? Então, não é uma nova abordagem, é uma visão, um norte, um norteamento, uma direção que eu gostaria que alguns colegas trabalhassem nesse sentido, nessa direção, na direção das pessoas, uma direção humanizada, uma direção que tem toques fortíssimos do humanismo, do movimento da psicanálise relacional. Né? Então, autores como Erich Fromm, como Ferenczi e como Winnicott, eles são estrelas da psicanálise baseada em pessoas. Isso eu posso adiantar para você. Tá? Em breve, eu vou lançar um curso de psicanálise. É um curso de psicanálise, não é uma formação em psicanálise. É um curso de psicanálise que pode fazer parte do percurso psicanalítico de alguma pessoa que tem interesse em estudar psicanálise. E esse curso ele vai ser norteado sob a visão da psicanálise baseada em pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ficou grande, eu sei que foi grande. Eu precisava explicar com calma alguns detalhes sobre essa visão e o motivo de se chamar psicanálise baseada em pessoas. Eu espero que você tenha ficado até o final do vídeo. Eu não sei quantos minutos ficou depois da edição, mas o material gravado eu posso dizer para você que foi 30 minutos. Tá? Aqui já passamos de 30, então eu não sei editado como que vai ficar isso. Mas espero que você esteja comigo ainda. Tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você tem interesse em conhecer melhor essa visão da psicanálise baseada em pessoas, deixe um comentário ou entre em contato comigo de alguma forma e vamos conversar, ok? É, quando eu falei, só um comentário aqui rapidinho, quando eu falei que eu vou oferecer um curso da psicanálise baseada em pessoas, eu não estou me referindo aqui a ensinar psicanalistas, necessariamente. Porque quem já tem um percurso, já é psicanalista, eu não tenho interesse em cobrar, eu não quero ganhar dinheiro exatamente fazendo com que pessoas sejam parte desse movimento. Ao contrário, não tem custo nenhum. Se você é psicanalista, você não tem que pagar absolutamente nada para o projeto que eu estou construindo aqui. Tá? Nada, é grátis. É grátis, realmente. O curso que eu estou falando é um curso para quem não é psicanalista e tem interesse em estudar psicanálise. É outra coisa aqui, tá? Só para deixar claro aqui, para você não pensar que eu estou inventando uma coisa para, que ele quer ganhar dinheiro com essa abordagem. Não é abordagem, ok? E também o meu interesse não é ganhar dinheiro com a psicanálise baseada em pessoas, e sim que isso se transforme em um movimento e que seja praticado por outros colegas psicanalistas. Esse é o meu interesse, ok? E quando eu lançar a minha escola de psicanálise, ela vai ser orientada em pessoas também, ok? Mas aí é uma outra situação, tá bom? Espero que isso
Ficou claro para você isso? Espero que sim. Se não ficou, deixa um comentário aqui, tá bom? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Eu espero que você se inscreva e que você tenha interesse, porque eu vou ficar muito feliz se nós conseguirmos juntar boas pessoas aí para esse movimento, tá bom? Um abraço.